Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui falar para vocês sobre burocracia. E este vídeo é norteado pelo livro do Fernando Mota chamado O que é Burocracia?, cuja primeira edição foi de 1981. É antigo, não é? Não tanto quanto a burocracia. A burocracia permeia todos os sentidos da nossa sociedade e designa desde uma organização eficiente como o contrário, uma organização não eficiente. Órgãos governamentais, empresas. Burocracia é poder, controle e também alienação social. De modo geral, burocracia é uma estrutura social na qual a direção das atividades coletivas do todo fica a cargo de um aparelho social impessoal utilizando métodos racionais. A fila. Esse aparelho é economicamente privilegiado, ou seja, quem detém a burocracia é privilegiada e seus membros são recrutados de acordo com as regras que esse próprio aparelho aplica, ou seja, a burocracia se autoalimenta. Ele tem três fontes principais, a burocracia tem três fontes principais. Quais são elas? As empresas que se concentram em poucas atividades e cuja racionalização do trabalho gera o aparecimento de um aparelho administrativo no seio da empresa capitalista. No Estado moderno, que se tornou um instrumento então de controle e administração de um número cada vez maior de setores da vida social, e o Estado cresce cada vez mais, e também o crescimento das organizações políticas. E elas estão inseridas então, a burocracia, na política, na economia, no lazer, na cultura, em boa parte das nossas vidas. E essa sociedade burocrata tem algumas características, como, por exemplo, transformar a maioria absoluta da sociedade em assalariados. A população então se integrou em grandes organizações impessoais e com pirâmides de cargos. A burocracia de cargos. O trabalho perdeu significância. Ela tenta manter um pleno emprego, todo mundo empregado, oferecendo segurança. Olha, precisa estar empregado, em troca de conformismo. Cuidado, fica aqui, quieto, não se movimente. As necessidades dos indivíduos são manipuladas, aumentando o poder de compra. E a participação ativa dos indivíduos na política perde todo sentido, pois não tem qualquer influência nas decisões. E então o comportamento humano passa a ser caracterizado como irresponsabilidade social. Eu faço o mesmo dentro da minha burocracia, dentro daquele pequeno mecanismo que eu fico executando cotidianamente nas minhas atividades. E todos esses propósitos então são descabidos no mundo atual, não é mesmo? Burocracia também é poder. E o Estado e organizações e pessoas têm muito interesse em poder. Ele alimenta então, por exemplo, elites, que geralmente confunde a classe dominante e nela se recruta um corpo de funcionários hierarquicamente organizados, coloca tudo dentro de uma hierarquia, que se ocupa da administração, e ela tem o poder de, no caso do Estado, legislar, criar leis. E os cidadãos não conseguem se desvencilhar disso, e muito menos conseguem se desvencilhar da cobrança de impostos regida por essas leis, por exemplo. Quanto poder, não? A burocracia também é controle, visto que organizações se anteparam na burocracia para poder crescer, muitas delas. Da empresa de garagem até uma multinacional, por exemplo, a empresa necessita passar por vários ciclos de crescimento, e para controlar este desenvolvimento são estabelecidas burocracias que possam fazer sentido em determinado momento, mas que logo depois perde-se o sentido, mas ficam os controles inúteis. A burocracia. Burocracia também é alienação, pois aquele que o institui, aquele que o faz, exerce uma força comunitária do todo de dominação. Se todo mundo faz exatamente a mesma coisa, eu consigo dominar. Exercendo uma força nessa massa dominada e vantagem relativa de um pequeno grupo que exerce a burocracia, possibilitando acordos entre si no sentido de conservar estas posições burocratas.
e quando se vê uma fila, os alienados logo entram nela. Você gosta disso? Isso faz sentido no mundo que estamos vivendo atualmente, onde a tecnologia de informação e comunicação traz velocidade, entrega e transparência? Creio que não, né? Bem, pessoal, era isso que eu tinha que falar hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Se assim for, deixa um like aí, comente aí no post para que a gente possa trocar informações sobre este tema tão importante que precisamos quebrar nesse pensamento burocrata. Tá bem, pessoal? Um forte abraço, até logo!